Isso. Então, estamos gravando o workshop do Novo Coach. Sejam todos muito bem-vindos, todos bem-vindos. O Novo Coach, então, é esse coach diferenciado, esse coach que tem uma visão diferente dos coaches, dentro de um processo de uma visão normal, vamos dizer assim, né? Então, vou mostrar hoje para vocês qual que é essa visão desse novo coach, desse coaching com esse negócio nessa nova visão, ou seja, numa visão mais estratégica do mercado de coaching. Esse novo coach, ele tem um modelo de negócio onde ele sai do tradicional, onde ele sai simplesmente dos processos de coaching, como se aprende nas formações, né? Então, você vai poder não apenas vender processos de coaching, eu vou ensinar durante todo o nosso workshop hoje, a entrar nesse mundo de possibilidades, né? Onde o coach pode ganhar mais visibilidade, mais autoridade, mais notoriedade e, sobretudo, né, principalmente, ser melhor remunerado, né? Ganhar mais dinheiro pelo tudo que ele faz, né? Por tudo que ele aprendeu mais o processo de coach. Então, com essa visão estratégica desse novo coach, com a criação de um mix de produtos, onde ele vai estar, assim, ter vários produtos, tudo associado ao posicionamento. Então, uma das fases chaves é criar um posicionamento. E, a partir desse momento, então, abre aí um mundo de possibilidades. Então, fica aqui comigo, até mais, né? Até o final, que eu vou trazer aí para vocês toda essa estrutura de como, então, ter esse passo a passo para implementar esse negócio de coaching dentro dessa nova visão aí do novo coach, de não trabalhar somente com os processos tradicionais, mas sim com um mix de produtos. E com tudo isso vai ter aí uma ampliação de possibilidades, tem um negócio muito mais amplo, tá? E isso é muito possível, né? Bom, então, vamos lá. Eu tenho aqui uma apresentação, depois tem um mapa mental, onde eu vou trazer aí todo esse passo a passo, tudo que eu aí prometi para o nosso workshop de hoje. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui uma apresentação. Só um minutinho. Ok? Está aqui a nossa apresentação, só vou abrir aqui uma outra apresentação. Então, tá aí, workshop, o novo coach. Então, dentro dessa visão que eu falei, que é esse coach, e tanto é o novo, mas não porque trata-se somente do coach iniciante. O que muda é a visão, né? Então, pode ser um coach, assim, mais experiente, mas que está focado mais nos processos. Então, quando eu falo de um novo coach, pode ser, inclusive, um coach mais experiente, mas que não tem essa visão estratégica de possibilidades, né? De ter um mix de produtos. Então, é isso. Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou Nadir Paz, eu me formei em coaching em 2010, depois também fiz uma formação de mentor coaching, diretamente com o Dan Tocchini, enfim, e já trabalho, então, com coaching desde 2010, e já também sou trainer de coaches, então já treinei entre coaches e líderes em torno de 5.500 pessoas aí pelo Brasil, né? Então, um pouquinho sobre a Nadir Paz, para vocês, para quem ainda não me conhece. Bom, o que diferencia o novo coach, desse coach tradicional, desse coach que trabalha unicamente com processos de coach, que fica preso na metodologia, buscando as respostas somente no seu coach, e não tem essa liberdade de trabalhar com outras metodologias. Então, vamos falar o que diferencia. Então, esse novo coach, ele tem um mindset empreendedor, está mais voltado para a criação de valor, ele sabe que ele pode criar um negócio com o seu conhecimento. Então, se ele tem um conhecimento das experiências anteriores, e depois fez a formação, então tem a experiência anterior de tudo que fez, até fazer a formação de coaching, outros cursos, psicologia, PNL, constelação, enfim, todo o conhecimento e as experiências, isso é um tesouro. E a partir, então, dessas experiências, desse conhecimento, pode criar aí um negócio.
Então, essa que é a visão. Então, esse novo coach, ele tem essa visão de que o coach é um negócio, que ele pode empreender com isso, criando aí um negócio, criando um mix, né, de produtos e muito mais possibilidades. Então, ele tem essa abordagem mais empresarial para o coach, está sempre pensando em como usar todo o seu conhecimento, suas habilidades, para criar soluções para um mercado, né, para um cliente específico, para o cliente ideal, e com possibilidade de escalar, né, de ter outros produtos para servir esse cliente, esse mercado, esse nicho, né, de mercado onde ele quer atuar. Então, esse mindset, ou essa mentalidade de crescimento, faz parte da diferença desse novo coach. Então, ele está sempre querendo avançar, sempre olhando para frente, buscando oportunidades, querendo ir além, né? Está aberto a assumir riscos, experimentar as novas ideias e ter projetos aí diferenciados, sempre de olho no mercado, né? O que as pessoas estão precisando, criar todo esse direcionamento, então, e a partir daí criar o seu mix de produtos. Bom, agora eu vou trazer aqui mais aprofundamento nessa mentalidade desse novo coach. Então, olha, ele se posiciona como um empreendedor, como um mentor, porque dessa maneira ele não fica preso numa única metodologia. O mentor, ele tá para acompanhar, fazer um acompanhamento, e ele pode dar sugestões, ele pode trazer a sua experiência de tudo que ele já fez para dar uma solução, para dar um direcionamento. Nadir, Oi? desculpa interromper, mas a tela não está sendo compartilhada com a gente. Não está? Isso, desde o começo. É mesmo? Então, espera aí. Eu não compartilhei, desculpa. Então, vamos lá. Então, a partir de agora, vamos compartilhar. Né? Agora sim? Agora sim, né? Agora sim. Ah, que bom. Então, tá bom. Então, vamos aprofundar nessa mentalidade, então, do novo coach. Então, como eu já disse, esse novo coach, ele tem um posicionamento de que o coaching de negócio, que ele pode criar um negócio com o seu conhecimento, com as suas experiências. Então, ele tem um posicionamento de um empreendedor. Ele pode também se posicionar como mentor, porque o mentor é aquele que acompanha, que entrega soluções, que supervisiona, que acompanha. Ele não fica preso a uma única metodologia. Ele pode dar sugestões, ele pode dar ideias, ele pode ensinar um passo a passo. Ele dá conhecimento, ele entrega conhecimento, então ele vai analisar o que o seu cliente precisa. Ele precisa de uma técnica, ele precisa desenvolver uma habilidade, ele precisa de ter um conhecimento, e ele então vai entregar. Então, o mentor é aquele que transfere conhecimento. Então, é isso que essa visão desse novo coach, com essa visão de empreendedor e de mentor, seria isso. Então, esse um dos diferenciais, e essa é a mentalidade desse novo coach. Então, essa mentalidade, né, esse mindset empreendedor, também essa visão que o seu conhecimento é um negócio. Eu estou estudando inglês, esse português eu... Posso pedir uma gentileza? Se vocês puderem desligar o microfone. Melhor, português, né? Então, eu não sei se você queria ter dito. Raimundo, né? você pode Mas você mudar... continua fazendo o curso, né? Seu R, ou se falta botar o vai, mas você vai continuar fazendo o curso? Pode mutar o seu microfone, primeiro, Raimundo? qual é dessas duas opções que eu lhe dei? Nadir, você como administradora, você consegue mutar. É só você Isso, clicar você ali consegue, em cima. Nadir. Já está. Isso, mutei. Tá ok. Ok. Então, essa mentalidade desse novo coach. Então, ele tem uma visão que o conhecimento é um negócio, ele tem plena conexão com o seu propósito, e também tem uma visão, né, que é isso que a gente trouxe hoje aqui, tem essa visão de criar esse mix de produtos para poder servir melhor, mais e melhor o mercado onde ele está atuando, né, aquele nicho onde ele está atuando, para servir melhor, então, esse teu cliente ideal, a sua persona. Então, essa é a mentalidade do novo coach, é o que diferencia os coaches, né, diferencia do coach tradicional, que segue somente a venda de processos, né? E aqui não, quando a gente olha para esse coach com essa nova visão, ele vai criar, então, um mix, né? Então, vai abrir muitas possibilidades de atuação. Ok, agora eu vou entrar, então,
mapa mental, eu vou dar stop aqui para entrar numa outra, compartilhar com vocês uma outra página. Vamos lá. Só um minutinho aqui, gente. Então, agora sim, entro nele, vou compartilhar. Estão visualizando o mapa mental? Ok. Isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá, o novo coach. Então, quando eu estou falando aqui do novo coach, ele precisa ter um método, ele precisa ter um posicionamento, ele precisa se comunicar esse seu posicionamento com o cliente ideal, com o mercado, né? Ele precisa de se divulgar para atrair a pessoa e ser atraído pelas pessoas que ele quer atender, que ele quer servir. Ele tem essa visão, essa mente empreendedora, que leva ele, então, a desenvolver, a criar esse mix de produtos. E, obviamente, precisamos aí do pilar, né, das vendas. Como fazer isso? Então, o primeiro passo é criar o método. Como criar um método? Então, são várias etapas, né, de como se cria um método. Esse é o ponto, como se fosse o santo grau aqui de todos os seus produtos, é criar este método. Então, primeiramente, eu preciso saber com toda clareza quem eu quero ajudar e como eu vou ajudar. Então, eu preciso ter clareza de como eu faço bem aquilo que eu faço para ajudar alguém, né? Para ajudar as pessoas. Eu preciso saber quem é essa pessoa. Então, sabendo quem é essa pessoa que eu vou ajudar com o meu conhecimento, que eu vou dar uma solução, que eu vou solucionar o problema de alguém, quando eu tenho essa clareza de quem eu vou servir ou quem eu vou ajudar com o meu conhecimento, com a minha expertise, aí eu vou me perguntar, né? Qual é o primeiro passo para eu fazer isso? Qual o segundo passo? Qual o terceiro passo? Então, eu preciso ter essa clareza. A partir daí, eu crio tudo para levar soluções para o meu cliente. Aqui a gente vai dar uma ênfase, um foco maior na mentoria. Mas a metodologia, quando eu tenho clareza do método, o método é o mesmo para todos os demais produtos. Então, por exemplo, claro, tem várias ferramentas, né, dentro da minha mentoria. Eu vou ensinar, assim, cada ferramenta para fazer isso, mas esse é o primeiro passo. Então, entender qual é a minha expertise, o que eu sei fazer, que eu sou reconhecido. Então, se quiserem anotar aí, essa é uma pergunta importante, que é um dos primeiros passos para eu saber o que eu posso fazer com o meu conhecimento para ajudar alguém. Que parte do meu conhecimento eu vou criar um produto, eu vou criar uma solução para alguém. Tá? Então, para isso, eu tenho que fazer perguntas do tipo, né? O que eu sei fazer e que eu sou reconhecido nisso que eu sei fazer, né? Quais são os meus diferenciais do que eu faço e que as pessoas reconhecem isso? Se quiserem anotar, anota aí, é uma pergunta preciosa para a gente começar a ter clareza dos temas, né? Que solução que eu quero dar para alguém com o meu conhecimento. Então, quando eu sei em que eu sei fazer e sei fazer bem feito, quais são os diferenciais, e eu tenho reconhecimento disso, isso já é aí uma resposta preciosa para dar esse primeiro passo aí do nosso posicionamento. Tá? Então, são ferramentas preciosas. Então, anotem aí. Também, para eu ter essa clareza, né, de como eu faço aquilo que eu faço para ajudar as pessoas, uma outra pergunta preciosa que vocês devem anotar aí, porque é importante, com o que eu já trabalhei ou trabalho atualmente? Porque aí, nessa pergunta, eu também estou olhando para as minhas competências, para a minha expertise, né? Para as soft skills, para as hard skills. Quando eu vou criar um negócio, um produto, eu tenho que olhar as minhas competências, né? O que eu sei fazer e sei fazer bem feito? Que soluções que eu posso dar? Que problemas das pessoas eu sei resolver com a minha experiência e com os meus conhecimentos? Então, essa é uma outra pergunta, outro pilar muito importante, né? Tudo isso muito mais detalhado, isso é como eu faço no meu passo a passo para também ajudar as pessoas a criarem, né, o seu método. Então, eu estou aqui
já dando aqui várias dicas para vocês de como se faz para criar um método. E para vocês não é diferente. Quando vocês forem criar o seu método, também vocês têm que fazer esse olhar, né? Olhar para a sua experiência, por que você é reconhecido, as suas expertise, olhar para as suas experiências profissionais, o que você faz. E uma outra pergunta aqui preciosa, para você ter esse entendimento aí, né? O que eu enxergo à minha volta que muitas pessoas querem resolver, estão dispostas a pagar, tá? E eu sei fazer essa resolução, eu tenho a solução para esses problemas. Gente, responder essa pergunta é dar clareza aí para você criar o seu método, para você já ter aí vários indícios, né, de como que vai ser aí os seus primeiros passos na criação do seu método. Então, isso é muito importante aí para você. Então, eu já estou dando aí várias dicas de como criar o método, que é o ponto, assim, crucial, né, para você criar o seu mix de produtos. Estamos falando aqui da mentoria, mas para você criar uma palestra, para você criar um workshop, não é diferente. Você tem que saber toda essa estrutura, esse passo a passo. Então, é isso que você também vai fazer na criação da sua mentoria, que é aí um dos primeiros produtos a ser criado, né? Para você que hoje só trabalha com processo de coaching e que não tem ainda essa visão desse novo coach de criar esse mix, né, de produtos, de ter aí várias possibilidades. Então, está aí, então, como se cria o método, tá? Posicionamento, que também é aí o segundo ponto, aí, o pilar super importante para esse novo coach. Então, para criar um posicionamento. O que é um posicionamento? É eu ter clareza, né? Quem que eu vou ajudar, quem é meu cliente ideal, qual é o nicho que eu atuo, qual a minha entrega, qual a transformação que eu entrego para esse meu cliente ideal, né? Eu tenho que ter tudo isso muito, muito claro. Então, no posicionamento, eu tenho que identificar meu nicho de mercado, eu tenho que definir o meu cliente ideal, eu tenho que definir a minha proposta de valor, que é a minha transformação, é a solução que eu dou para o meu cliente, e eu tenho que desenvolver uma mensagem desse meu posicionamento, eu tenho que divulgar. O meu cliente precisa me achar e eu preciso encontrá-lo também. Então, eu crio uma mensagem, aí eu desenvolvo uma mensagem magnética, tá? Então, para identificar o nicho, temos aí várias ferramentas, né? Eu preciso saber, por exemplo, eu preciso saber uma das perguntas, assim, cruciais. Coach é um perguntador, né? Então, vocês, como são coaches, acho que a maioria que está aqui, sabem fazer perguntas poderosas. Então, a primeira pergunta, quando eu penso num determinado fatia de mercado, sei lá, vou atender mulheres empreendedoras. Eu estou pensando no nicho. A primeira pergunta a ser feita, esse mercado tem potencial? Então, existe potencial para esse mercado, para esse nicho que eu estou pensando? E aí, encontrar essa resposta, existe mercado? Existe. Então, você vai avaliar isso para você avaliar se esse teu cliente pode ser o seu cliente ideal, e assim por diante. Esse público-alvo, esse cliente ideal, ele tem capital para disposição financeira para investir num processo? Então, são perguntas. Como é que está a concorrência? A concorrência ainda é baixa? Quais são as brechas que tem na concorrência? Então, esse produto parecido com esse que eu quero criar, será que estão entregando tudo que o cliente precisa? Será que eu posso melhorar? Eu posso inovar? Então, olhar para a concorrência também, para que a gente defina, então, qual é o nicho, qual o cliente ideal. Então, esses detalhes de como você vai fazer isso, claro, tem ferramentas, tem passo a passo. Eu estou mostrando aqui para você todas as possibilidades, né? Então, para definir o cliente ideal, também tem ferramentas. Quem é esse cliente ideal? Quais são as dores dele? Por que ele não dorme à noite? Né? Quais são as dificuldades? Quais são as dúvidas? Tudo isso, gente, são questões para vocês anotarem, porque são passos, assim, importantes e cruciais para se criar um posicionamento, né? Então, tendo essa clareza, né, das dores, das dificuldades, das dúvidas, desses Ds aí, ok, eu vou olhar lá
Esse é o ponto A. Quando ele está nas dores, ele está no ponto A, no contexto inicial. Como é que seria ele no ponto B? É claro que é o contrário, né? Como é que ele quer estar lá? Quais são os desejos dele? O que ele quer de transformação? O que ele deseja? A partir do momento que eu tenho essa clareza de onde ele está na dor e como é que ele quer estar lá no antídoto, já transformado, eu tenho um caminho, eu tenho uma jornada. E o produto que eu vou criar, ele tem que entregar, ele tem que caminhar com esse cliente. Deixa eu mudar aqui. Voltando aqui. Então, essa ferramenta, ela vai ajudar, então, na criação aí, na definição da persona. Então, são várias ferramentas para isso, né? Com todo o detalhe. A criação da proposta de valor é exatamente isso. Qual a transformação? Qual vai ser a minha entrega? Qual a transformação? Qual o problema que eu vou resolver? E, a partir daí, então, criar e também cabe aqui, né, no posicionamento, desenvolver, então, qual a mensagem, né? Como que eu vou me posicionar, como que eu vou divulgar isso, como eu vou ir para as redes sociais e me mostrar, né? Me posicionar. Aí, então, a gente vai aqui para o nosso pilar, comunicar a sua mensagem. Como, então, vamos comunicar a nossa mensagem? Aí nós temos aí os canais de comunicação. Quais são os canais de comunicação que esse meu cliente ideal, porque eu já, até aqui nesse momento aqui do processo, eu já tenho clareza quem é meu cliente ideal. Então, eu já sei quais os canais de comunicação que eles consomem, alguns hábitos, né? Eles estão mais presentes de manhã, à tarde, à noite, na internet. O que mais que eles estão? Estão no Instagram? Então, eu vou olhar qual a rede social que eu vou me posicionar, que eu vou me comunicar com eles, para que eles me encontrem, que eu também possa ter essa conexão, essa interação com eles. Tá? E essa comunicação, então, vai ser feita exatamente naquele canal que chegarmos à conclusão que ele está presente lá, com muito mais assiduidade. Então, é lá que eu vou. Pode ser no Instagram, é assim, fundamental. Claro, pode ter outros também, mas no Instagram, todos devem se posicionar por lá. Ok, então, agora vamos aqui para o visão, essa mente empreendedora, esse novo coach, né, que tem essa visão aí empreendedora de criar esse negócio com o seu conhecimento. Então, o conhecimento e as experiências é o tesouro desse novo coach. É com tudo isso que ele vai criar esse teu negócio. Então, ele vai criar um negócio, ele vai criar soluções, vai criar, então, esse mix de produtos para servir quem? O seu cliente ideal, a sua persona, que já foi definido lá no método e no posicionamento, já está claro. Então, quando ele chega aqui no desenvolvimento desse mix de produtos, ele já tem toda essa clareza das soluções que ele vai entregar, quais os problemas que ele vai resolver. Ele não tem somente um produto, ele tem aí uma série, né, um mix de produtos que esse cliente ideal pode consumir. Tá? Então, se a gente abrir aqui, quais são esses produtos, esses serviços? Falando do coach. Então, os processos são aqueles que o coach já está mais habituado, né? São os processos de coaching. E ele fica preso na metodologia do coaching. Ao passo que ele também pode, olha só, se ele criou o método, ele criou passo a passo, ele criou pilares. Então, uma mentoria completa, ela tem 2, 3, 4 pilares. Mas cada pilar desse pode ser um produto, tá? Porque, às vezes, a pessoa está em níveis diferentes dentro desse processo todo. A gente vai falar aqui da mentoria. Então, a mentoria é como se fosse o produto master, ou um produto maior ali. Mas ele pode criar outras mentorias que desmembram dessa mentoria principal, dessa mentoria maior, por exemplo, né? Então, vamos lá. Processos. Pode criar um e-book para dar uma solução. Então, de repente, a pessoa tem lá várias dores ou vários problemas. Você vai entender da sua persona tanto quanto você sabe de você, ou até mais. Eu falo que o coach ou o mentor, ele é um obcecado pela persona, pelo cliente ideal. Ele quer saber tanto do cliente ideal quanto dele.
Então, você sabe todas as dificuldades, todas as dores, todos os problemas dessa pessoa que você quer ajudar. E você pode criar um e-book, por exemplo, que você dá uma solução pontual. De repente, a pessoa está no estágio que ela ainda não vem para a mentoria, mas, de repente, você fornece para ela um e-book, onde você traz a solução de um problema. E aí, ela solucionando aquele problema através do e-book, pode abrir portas para ela vir para você para um outro produto. Ela pode vir para um workshop, por exemplo, ela pode vir para uma palestra, ela pode vir para uma imersão que você também pode criar. Percebe, então, como você pode criar esse mix de produtos? A partir da criação dessa mentoria que você vai desenvolver, esse teu método, você tendo esse seu método, para você criar sua mentoria, você pode criar, então, uma gama de produtos. Então, os processos, e-books, as mentorias, os cursos, que podem ser presenciais ou online. Então, hoje, a gente já está livre da pandemia, então, podemos estar no presencial. Mas, hoje, mesmo tendo possibilidade de estar no presencial, as pessoas já se acostumaram e, às vezes, querem o online. E com a pandemia, quebrou-se muitas crenças do online. Então, todos os coaches, todos os mentores precisam estar se posicionando na internet, para também ter produtos aí dessa gama de produtos, desse mix, também estar posicionado aí nas redes sociais, fornecendo isso no mundo digital também, né? Não somente no presencial. Então, da mesma estrutura que você tem lá da criação do seu método, você pode criar a sua palestra, você pode criar os seus workshops, você pode criar uma imersão de 1 dia, 2 ou 3 dias, você pode criar os famosos day, né? Day mentoria, day coach, enfim, você vai dar um nome magnético, também atrativo, né? Persuasivo, para atrair a pessoa para aquele teu produto, e você, então, vai levá-lo até lá. Além de outros, né? Você pode criar planilhas, onde você ensina algo através dela, você pode fazer checklist. Então, tem, assim, uma lista, né, de produtos, aí um mix de produtos que você pode então, criar com o seu conhecimento, com as suas experiências, né? Eu digo que o coach, ele fica preso às ferramentas que são fornecidas pela formação, e ele não pode oferecer soluções, ele não pode dar dicas, ele não pode transferir o seu conhecimento, porque o pressuposto número 1 do coach é que as respostas estão no coach. Verdadeiro, seríssimo, é isso mesmo. Mas o mentor, quando você se posiciona como mentor ou como empreendedor, né, criar um negócio com o seu conhecimento, o mentor pode transferir o seu conhecimento. E aí, o que pode acontecer? Ele ainda vai usar todas as ferramentas que ele aprendeu no coaching para potencializar o seu trabalho como mentor. E ele pode transferir o saber. Então, quando ele já sabe que o seu cliente está no ponto A e precisa ir para o ponto B, ele vai avaliar o que ele precisa para caminhar do ponto A para o ponto B. Ele precisa ter um conhecimento X, ele vai transferir esse conhecimento. Ele precisa desenvolver uma habilidade nova, ele também tem essa competência para ajudar esse cliente a desenvolver essa habilidade nova. Ele precisa se transformar, ter uma conduta diferente, um comportamento novo, para sair do ponto A e para o ponto B. Esse coach, mentor, né, com essa visão de mentor, com essa visão de empreendedor, também vai ter esses recursos e essas possibilidades para fazer isso, para levar esse seu cliente do ponto A para o ponto B. Então, esse é o mapa mental aí onde eu trouxe aí para vocês como é esse novo coach, né? Todo esse mundo de possibilidades aí para esse coach que se posiciona como empreendedor, com visão de negócio, com essa visão de criar esse mix de produtos. E tem muitas vantagens para isso, né? Não fica preso num único produto, dependendo de um único produto, você sempre vai ter uma esteira onde você vai poder apresentar, né, para solucionar problemas das pessoas em todos os níveis e de vários investimentos, né? Você tem desde a sua mentoria, que tem um valor, a Master, que tem um valor mais premium, um produto mais inicial, um e-book, por exemplo, um valor
mais de acesso. E você, então, atende aí as pessoas em vários níveis. Tem pessoas que estão chegando para você, e aí ela, de repente, pode adquirir um produto de um valor mais inicial, depois ela começa ali a te conhecer, a já ter acesso ao seu mix de produtos, né? E ela, então, vai se aproximando e adquirindo outros produtos, e continua por muito tempo dentro do seu negócio. Então, esta é a visão, né, de permanência, de ascensão, de crescimento, e de ter aí esse mix de produtos para servir mais e melhor, né, o seu cliente ideal e o mercado, o seu nicho de atuação. Então, essa é a visão do novo coach, aquele que não fica preso somente aos processos tradicionais do coach, e sim nessa visão muito mais ampla, de criar aí mais e mais produtos. Ok? Se vocês estão ainda com alguma dúvida, eu peço que vocês escrevam, anotem aí, e no final eu vou abrir um espaço para tirar essas dúvidas, tá? Então, aí, olha, eu trouxe aí quase que 2 ferramentas para mostrar para vocês como, então, alinhar um tema, né? Para dar esse start, alinhando esse tema, respondendo aquelas perguntas lá cruciais, né? Eu falei de 3 perguntas, né? E para alinhar o nicho também não é diferente, aliás, para identificar o cliente ideal, né, dentro desse mercado. E depois tem tantas outras ferramentas, mas detalhadamente mesmo a gente entrega com todos os detalhes. Então, eu mostrei hoje para vocês um mapa de possibilidades, mas com todo o detalhe, todo o acompanhamento, isso é feito na própria mentoria. Mas aqui para vocês terem essa visão, né, esse mapa de possibilidades, para sair desse padrão do coach tradicional, que fica preso somente a processo. Então, existe aí esse mix, né? Essa gama. Então, voltando para cá, então, nós vamos fechar, vou dar um stop aqui, para voltar lá para a nossa apresentação. Ok? Voltando. Preciso compartilhar, né, com vocês. Compartilhar. Isso. Agora estamos compartilhando, né? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Anotem. Então, reforçando aqui, né, mais vantagens, né? Então, as vantagens de ter esse mix, essa oportunidade de expansão, de alcançar mais clientes, expandir a marca, né? Crescer com isto, ter mais cliente, impactar mais vidas. Eu acho que com isso o coach ou o mentor vai estar cumprindo a sua missão de impactar mais e mais pessoas. Então, essa é a possibilidade. Quando você tem um mix de produtos, você vai acessar várias camadas, vários níveis em que esse teu cliente de consciência ele está. Porque o nosso cliente, ele tem níveis de consciência. Às vezes ele está com uma consciência mais inicial, e à medida que ele vai adquirindo essa consciência de que ele precisa dessa solução que nós oferecemos, ele vai vindo. Então, podemos, com esse mix de produtos, impactar mais e mais pessoas. E isso que importa, né? Cumprir a missão, né? Qual é a nossa missão? Qual o propósito, né, de dar soluções para mais e mais pessoas, impactar mais e mais pessoas com o que a gente sabe? E todos nós, gente, tem um mito aí que a pessoa fica assim, receosa. Será que eu já posso ser um mentor? Será que eu tenho capacidade para ser um mentor? Gente, acreditem, vocês já são mentores. Então, o mentor é aquele que tem um conhecimento, que tem experiência, que pode ajudar pessoas. Sempre haverá pessoas que estão no nível acima do nosso e que podem nos ajudar como mentor. E sempre haverá pessoas que estão no nível de conhecimento, de experiência menor que nós, e que nós podemos ser os seus mentores. Então, percebem que todos nós já somos mentores?
tá? Porque às vezes a pessoa fica, mas eu tenho ainda receio de me posicionar como mentor, porque eu não acho que eu já estou pronto. Gente, claro que sim. Você tem uma formação de coach, você tem ou uma formação em psicologia, você tem uma formação de terapeuta, você tem uma formação em PNL, constelação, você já tem. E fora esse conhecimento específico, né? Você ainda tem toda a sua bagagem, toda a sua experiência de vida, toda a sua experiência profissional. E tudo isso lhe dá credenciais para você se tornar um mentor. O mentor é aquele que vai fazer um acompanhamento, que vai ajudar a pessoa a resolver alguns problemas da vida dela. E você, quando você vai definir o seu método, você está olhando para essas pessoas que você tem competência para ajudar. Então, acreditem, então, se vocês têm essa crença aí que não estão prontos para ser mentor, desconstrói, porque vocês estão prontos, sim, para serem mentores. Vocês podem ser mentores de alguém. É só alinhar com toda clareza lá no início, né? Quem eu quero ajudar, quais as competências eu tenho, condição, expertise, experiência para dar essa solução, para entregar e solucionar esse problema que essa pessoa X tem. A hora que você tem essa clareza de quem é essa pessoa, você vai falar, agora como eu vou fazer isso? Qual é o primeiro passo? E como eu vou fazer? Qual é o segundo passo? Como eu vou fazer isso? Qual é o terceiro passo? E como eu vou fazer isso? Ok. Aí você olha para essa estrutura lógica e pedagógica, você vai tirar a pessoa do ponto A e levar para o ponto B. Quando você fez isso, você já tem aí a tua mentoria pronta, né? O seu produto pronto, né? Você já tem uma entrega. Então, olha aí, uma outra vantagem, além de você ter mais cliente, impactar mais pessoas, você vai ter mais competitividade, mais notoriedade, mais autoridade, e você vai poder lançar novos produtos, estar à frente da sua concorrência, ser mais competitivo, ganhar mais dinheiro, ser muito melhor remunerado com o que você faz, com o seu conhecimento, além de você não ficar preso e dependente de um único produto, né? Então, se eu fico dependente de um único produto, posso ter dificuldade, né? Ao passo que, se eu tenho um mix de produtos, eu sempre tendo aí produto para comercializar, para levar até esse meu cliente, para levar para uma solução, né? E ser remunerado por isso. Então, essas são as vantagens de você criar aí o seu mix de produtos. Tem muito mais do que simplesmente o processo de coaching, né? Ter aí a sua mentoria. Hoje o foco aqui maior é criar uma mentoria. A mentoria ela é muito melhor remunerada, o mercado está aberto e crescente para as mentorias, tá bastante aquecido, e ele tem muito mais valor. A gente tem muitos profissionais, mentores, coaches, mentores, ganhando aí os seus 7 dígitos com tranquilidade, porque a mentoria ela é muito mais valorizada no mercado, né? Ela tem muito mais valor. Por isso, a minha proposta aqui é mostrar para você esse novo coach, que pode criar um mix de produtos. Vamos começar aqui, por isso que eu estou dando muito mais ênfase na mentoria, porque é o start, né? Eu criei um método, eu crio minha mentoria, estruturo minha mentoria, e a partir da mentoria eu posso criar essa gama, esse mix aí de produtos, os e-books, as imersões, os workshops, as palestras e por aí afora, tá? Mas vamos dar essa ênfase aí. Gente, até aqui tudo bem? Vão anotando aí dúvidas, né? Alguma pergunta que vocês querem maior esclarecimento, para que no final a gente possa, então, esclarecer, tá bom? Vou dar esse espaço mais para o finalzinho. Ok, então, eu vou dar uma geral agora, dar uma recapitulada geral, tá? E aí, no final, eu abro aí para perguntas, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Então, eu falei lá desde o início que esse novo coach, ele se posiciona, então, como um empreendedor, ele tem essa visão de que seu conhecimento é um negócio, tá? Eu acho que o maior erro de um coach iniciante, né, é não ver o coach como um negócio, só ver como missão. Claro, é uma missão e ela é linda, mas, como o próprio mestre fala, né, o céu é lindo, é azul, mas sem dinheiro
não dá para viver. Então, vamos cumprir a missão, mas entendendo que é um negócio, e que se eu crio uma solução para alguém, eu sempre vou ter alguém que está muito disposto a pagar por aquela solução. Isso tem valor, né? O quanto vocês investiram nas formações de vocês, né? Então, isso tem que ser valorizado, tá? E não tem nada de mal ganhar dinheiro com o nosso conhecimento, né? Não é isso que a gente faz em todas as profissões, né? Por que não nas profissões de desenvolvimento humano, né? Então, porque as pessoas precisam dessas soluções que a gente tem pleno conhecimento para solucionar, ok? Então, esse novo coach, recapitulando agora tudo que a gente falou até aqui, ele tem essa visão, né, essa mente, essa mentalidade empreendedora, ele sabe que seu conhecimento e as suas experiências têm muito valor, tá? E que com isso ele pode criar um negócio, ele pode criar um mix de produtos, um mix de soluções e servir cada vez mais, né? O seu cliente e o seu mercado, o seu nicho onde atua, ok? Muito bem. Eu falei também, até agora, né, assim, recapitulando, eu falei que o coach, um dos pontos, assim, cruciais, fundamental, para ter um negócio bem-sucedido no universo aí do coach, né, com essa visão aí de mentor, nessa visão de empreendedor, né, de um coach empreendedor, ele precisa, assim, definir como primeiro passo a sua metodologia. A partir do momento que ele criou esse método, essa metodologia, ele pode criar todo o produto embasado neste método. E para criar um método, eu falei que ele tem que ter plena clareza de como ele faz aquilo que ele faz para ajudar as pessoas, né? E as pessoas é um cliente específico, é um cliente ideal, é a persona que ele vai alinhar. E ele sabe dessa pessoa muito, ele sabe mais do que a própria persona. Ele sabe por que ela não dorme à noite, ele sabe qual é a maior dor dessa pessoa, tá? Por quê? Porque tem ferramentas para você pesquisar isso, para você entender isso. Você sabe muito detalhadamente quem é essa pessoa que você vai ajudar, tá? E aí, depois que você tem toda essa clareza, quem é essa pessoa, quais são as dores, quais são as dúvidas, quais são os desejos dela, aí você vai se perguntar, né, para ter clareza também, qual é o primeiro passo para eu fazer isto? Para eu tirar essa pessoa da dor, do ponto A, e levar para o ponto B, entregar o desejo dela, o que ela precisa para sair da dor, da dificuldade, do problema, e ir para a solução, ir para a transformação. Então, qual é o primeiro passo para eu fazer isso? Como eu vou fazer isso, né? Qual é o segundo passo e como eu vou fazer isso? Qual é o terceiro passo e também como que eu vou fazer isso? E quando eu tenho esse passo a passo, né, com muita clareza, eu coloco tudo isso numa lógica pedagógica, meu cliente, essa é a minha entrega, eu tiro ele da dor e levo ele para a transformação, eu entrego para ele a solução. E isso é o ponto, assim, fundamental desse novo coach, para ele criar esse negócio, para ele já ter esse método. A partir daí, você vai criar a mentoria, que é aqui a proposta, né? Você vai criar o e-book, você vai criar a palestra, você vai criar seu workshop, você vai criar todos os produtos, porque a estrutura, a forma é a mesma, você só vai mudar o produto, né? E para você, então, chega lá. Então, estou aqui recapitulando que o primeiro passo aí, crucial para esse novo coach ser bem-sucedido, criar um negócio de sucesso, né, com esse mix de produtos, com esse universo de possibilidades, é ter essa clareza da definição da sua metodologia, do seu método, tá? O segundo, recapitulando, né, o segundo passo é ter essa clareza aí da definição do seu posicionamento, tá? E para ter essa clareza desse posicionamento, tem que saber qual é a fatia do mercado que eu vou atuar, né? Qual o nicho? E aí, tem ferramentas para isso, mas, sei lá, falando em geral, falando de mim, qual é o meu nicho? O meu nicho são os coaches. Quais coaches? Os coaches iniciantes ou os coaches que já são mais experientes, mas que, de repente, ainda estão naquela visão antiga de trabalhar só com processo de coach. Então, esse é o meu mercado, esse é o meu nicho, os coaches
recém-formados ou já formados há mais tempo e que quer vir para esse novo posicionamento, para ter esse olhar de possibilidades de ter um mix de produtos. Então, esse é o meu posicionamento. Então, eu já sei com clareza qual é o meu nicho, são coaches iniciantes ou já formados há algum tempo, tá? Quando você tem, então, definir esse posicionamento, você tem aqui, então, esse segundo ponto, assim, crucial dentro desse mercado, nessa visão desse novo coach, ou desse coach com essa visão de empreendedor. E dentro ainda do posicionamento, eu tenho que ter clareza qual é meu cliente ideal, quem é a minha persona. Então, estou aqui recapitulando, nós já falamos isso lá atrás, estou, assim, fazendo aqui um apanhado geral, né? Então, ter clareza de definição do cliente ideal, da persona, por quê? Porque é para ele que eu vou criar o produto, eu vou criar o produto que dá solução para as dores dele, para os problemas dele, tá? Então, nesse posicionamento engloba ter clareza do mercado, do nicho, ter clareza do cliente, da sua persona, do cliente que você quer servir, que você quer atender. Você tem que ter definido a sua proposta de valor, saber qual é a transformação que você vai entregar para ele, tá? Dentro desse processo, tá? Você tem que ter aí nesse definição de posicionamento, você tem que ter clareza da sua mensagem, né? Como que você vai, então, passar para o mundo, né? Mandar para o mundo seu posicionamento, para você, então, desenvolver a sua notoriedade, a sua autoridade. Então, você tem que se posicionar. Quem não se posiciona não é visto, como é que eu vou ser lembrado? Eu tenho que pôr a cara e falar o que eu faço e para quem eu faço, tá? Ok, então, estamos aí recapitulando, então, o posicionamento, e vamos recapitular a questão aí também, outro ponto crucial, né, do nosso workshop de hoje, que é essa definição do mix de produtos. Então, quando eu sei o meu método, eu já defini minha metodologia, quando eu já tenho com clareza o meu posicionamento, eu já sei qual é o meu nicho de mercado, eu já sei quem é meu cliente ideal, eu já defini minha proposta de valor, a transformação que eu vou entregar, eu já criei ali a minha mensagem, como que eu vou falar sobre isso nas redes sociais, para as pessoas, né, me conhecerem, saber o que eu faço, para quem eu faço, para eu me conectar com esse meu cliente ideal. Eu tenho que abrir a boca, eu tenho que mandar minha mensagem para o mundo, tá? E eu tenho que ter clareza de como eu vou fazer isso. Não dá para ficar fora do Instagram, por exemplo. E como que eu vou me posicionar lá? Então, também a gente ensina isso na mentoria, né? Mas tem que estar presente lá, tá? E o terceiro passo, então, vamos lá, o mix de produtos, né? Mix de produtos. Vamos falar da mentoria. É transformar o conhecimento e as experiências num produto, num negócio. Quem ainda não deu start, só está com o processo de coach, eu convido você a criar a sua mentoria, tá? Não dá para ficar fora das mentorias, ela é mais valorizada, tá? As pessoas estão buscando mentor, muito, muito mais, e o mentor, ele é o coach, só que com uma roupagem, uma visão diferente, porque todo conhecimento está empacotado na mentoria, né? Então, você só não se posiciona como coach, você posiciona como mentor, mas por trás da sua mentoria está toda a sua bagagem, o seu conhecimento como coach, seu conhecimento como terapeuta, seu conhecimento como constelador, tudo vai junto, né? Porque tudo que a gente sabe vai ser empacotado para servir e dar as soluções para o cliente que você já desenhou aí, que é o seu cliente ideal, que você já definiu que é a sua persona. Então, você vai criar essa solução, esse mix de produtos para atender o seu cliente ideal, tá? E aí, a mentoria, você vai criar os workshops, os processos, os e-books, tudo que você está disposta aí a fazer. Então, gente, está recapitulado até aqui, a mentoria eu já dei alguns passos, né? Eu já falei que a primeira coisa é encontrar um tema, e como é que eu encontro um tema? Ai, Nadira, eu não sei nem por onde começar. Eu já dei dicas lá no início, eu vou recapitular, tá? Mas eu já dei dica lá no início. Uma das perguntas principais para achar o tema é aquela lá que eu já fiz no início, vou fazer de novo, quem não anotou ou quem não estava presente, anote aí. Quais os meus diferenciais? Está perguntando para você, né? Quais os meus diferenciais?
O que eu faço que os outros reconhecem que eu faço bem? Gente, essa pergunta aqui traz para a gente o quê? A minha expertise. No que eu sou reconhecido? As pessoas veem que eu faço bem. Ali pode sair o tema de uma mentoria. O que eu faço bem? Que as pessoas veem e reconhecem isso. Tá? A segunda, com o que eu trabalhei ou eu trabalho. Isso conta, é a minha experiência regressa do que eu já fiz. Lá estão as suas soft skills, suas hard skills, são competências importantes para você criar a sua mentoria. Você não vai usar o seu conhecimento para solucionar o problema de alguém? Então, você tem que avaliar quais são as suas expertises, né, a sua experiência, e o que as pessoas veem que você faz bem. Então, olha aí. Você pode se perguntar assim, à minha volta, o que eu sei dar solução, o que eu sei fazer, que eu posso resolver, e que as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Quando eu pergunto isso, eu estou vendo o mercado, tem gente que quer a solução que eu sei dar. Quando eu enxergar isso, olha aí uma possibilidade, né? De encontrar um tema, de encontrar, algo que já é o start da sua mentoria. Vou fazer uma pergunta agora que eu adoro fazê-la, e que ela dá muita clareza, ela nos dá muito insight para a gente definir o tema. O que eu amo fazer e que eu faria até de graça se eu tivesse recursos ilimitados de dinheiro e de tempo? Gente, essa pergunta dá muito insight para a gente encontrar aí, vou trazer mais clareza para os nossos temas aí das nossas mentorias, tá? Olha aí, recapitulei até com mais perguntas, hein? Trouxe aí até algo que eu não havia dito lá no início. Então, gente, está recapitulado, né? Anotem aí dúvidas, que no final eu deixo ainda aí um tempinho para que vocês possam. Para definir o nicho também, eu vou trazer aqui, eu vou recapitular a ferramenta que eu trouxe lá no início, talvez quem entrou depois não tenha visto. Eu estou com dúvida. Então, o que eu acabei de perguntar, dá para você alinhar tema, para você já dar o start da sua mentoria. O que eu sei fazer, que tem alguém que precisa dessa minha solução, que eu soluciono com o meu conhecimento, que eu sou apaixonada por fazer isto. Pronto, já tem lá um tema, tá? Para validar esse nicho, então, eu trouxe algumas perguntas, né? Então, por exemplo, pensei lá no nicho. Mulheres empreendedoras, mulheres recém-separadas, mulheres acima de 40, ou jovens recém-formados. Estou pensando aqui em vários nichos, né? Que talvez possa ser o nicho que você também está pensando. Então, quando eu tenho essa ideia, a primeira pergunta que eu devo fazer: existe mercado potencial para esse nicho, para essa fatia de mercado, para esse público que eu estou pensando em atender? Existe mercado potencial? Tá? Essa é uma boa pergunta, para que a gente comece a entender aí nicho, para depois chegar no cliente ideal, que depois é um outro trabalho de detalhamento, né? O público-alvo que eu estou pensando é uma outra pergunta. Desse nicho que eu estou pensando, ele tem capital financeiro para investir? Ele está disposto a pagar por isso que eu quero levar de solução? Ele tem capital, ele tem disposição, porque de repente ele pode pegar um crédito, sei lá. Então, se ele tem capital, se ele tem disposição para conseguir essa grana, né? Eu preciso também olhar para a concorrência, olhar para o mercado. Esse nicho, esse público que eu estou pensando em criar um produto para servi-lo, né, para resolver um problema dele, como é que está a concorrência dentro desse nicho? Ela ainda é pequena? Ela ainda é baixa? Eu preciso saber, porque se de repente tem muita concorrência, de repente eu posso olhar para um outro nicho, né? Ou de repente, sei lá, ou de repente a concorrência está grande, mas será que tem alguma brecha? Será que as pessoas estão satisfeitas com o que estão oferecendo? De repente eu posso fazer um produto com melhorias, eu posso trazer algo inusitado, algo novo, que o concorrente ainda não está trazendo.
e eu vou ter um diferencial, e eu vou ter minha fatia, mesmo tendo concorrência, né? Então, tem que olhar para isso também. Então, aqui mais, trazendo aqui mais ferramentas, mais perguntas que ajudam aí vocês nesse sentido. Claro que lá na mentoria a gente tem com muito mais detalhe, com muito mais aprofundamento, mas já quem está anotando, quem está aproveitando, é tudo que eu prometi para hoje, né? Mostrar para vocês esse universo de possibilidades do novo coach, como se faz isso. Então, estou trazendo aqui algumas ferramentas, algum questionamento, algumas perguntas que eu trago para criar minha própria mentoria e para ajudar aí os coaches que eu tenho ajudado, né? Os profissionais que eu tenho ajudado. E uma outra questão a ser feita, e muito importante, é também se eu vou ter prazer, né? Eu vou ter amor, prazer em atender e trabalhar com esse nicho, com esse público que eu estou pensando. Claro que é importante, né? A gente trabalhar e atender com satisfação. Além, claro, da competência, por isso que tem aquele olhar inicial, né? Para olhar para o nosso conhecimento, para nossas experiências, para poder responder. Eu me sinto tecnicamente competente, né? Para atender esse nicho. Se você já respondeu aquelas primeiras perguntas, quais as minhas experiências, onde eu trabalho, o que eu já fiz, você já tem essa clareza, né? Então, gente, isso aqui da recapitulação. Tudo bem? Anotem aí se ainda restam dúvidas, mas até aqui eu recapitulei, né, tudo que precisávamos ter recapitulado, né? Muito bem. Legal, então, agora que foi tudo recapitulado, eu vou falar para vocês assim, eu ainda tenho aqui, ainda quero continuar conversando com vocês, mas deixarei esse tempo aí no finalzinho para que a gente, então, possa abrir... Opa, desculpa, voltando aqui. Possamos abrir para perguntas, tá? Esses aqui são os meus contatos, ok? Então, agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu abrir agora, porque eu não tenho mais como compartilhar, né? Se quiserem anotar aí meu Instagram, me sigam lá, tá? Quem ainda não me segue, anota aí o WhatsApp, enfim, são os meus contatos. Mas eu vou fechar aqui, tá? Ok? Muito bem. Então, agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Letícia, chegou. Legal. Gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui gostaria da minha ajuda, do meu acompanhamento, para implementar tudo isso que a gente conversou até agora? Então, escreva aí no chat quem gostaria, para eu saber. Tá? É importante, né? Então, se vocês gostaram de tudo que eu apresentei e que gostariam, então, do meu acompanhamento, da minha ajuda, para ajudar na implementação, de criar esse passo a passo, de tudo que eu apresentei hoje para você. Então, só responda aí, né? Bota aí no chat quem aí gostaria, e nesse passo a passo, nesse acompanhamento, eu vou ensinar como criar essa estrutura, né? Desde lá do posicionamento, do método, né? E aí, então, responderam lá, respondam no chat, tá? E para mim, para eu saber, né? Quem de vocês gostariam. Porque o que eu quero agora apresentar para vocês é o seguinte, tá? É a minha mentoria em ação. A minha mentoria em ação, ela é uma mentoria estruturada em quatro semanas, em um mês, são 4 semanas, e nessa mentoria, o que eu vou oferecer? O alinhamento da sua persona, você vai ter toda a clareza da sua persona, quem é essa pessoa, quais são as dores, quais as dificuldades, o posicionamento, né? Você vai ter o seu nicho, vai saber qual o nicho que você vai atuar, ter essa clareza, e como, então, estruturar, como tirar a sua ideia da cabeça, tirar do papel e transformar aí num produto, né? No seu primeiro produto, aí na sua primeira mentoria, que vai ser o primeiro de muitos produtos, né? Então, e ela chama-se Mentoria em Ação, tá? Essa mentoria vai transformar a sua ideia no produto, no seu primeiro, no segundo, não sei que nível que você está aí. Então, é um programa de 4 semanas, um encontro semanal, tá?
ao vivo comigo, numa sala fechada, numa aula no Zoom, como vocês estão tendo aqui hoje, e lá, então, a gente vai se aprofundar, embora seja em grupo, mas nós vamos trabalhar no individual, olhando para a ideia de cada um, para o nicho de cada um, vai ser bem singularizada, né? Individualizada, embora seja em grupo, tá? A gente vai fazer isso, então, todas essas etapas, todo esse passo a passo que eu mostrei hoje para você, a gente vai fazer nessa mentoria de 4 semanas em grupo. É uma mentoria em grupo, mas vai ser um tratamento bem individualizado, tá? Muito bem, além da mentoria, do meu acompanhamento, né, vocês terão material de apoio, vão ter acesso a suporte, enfim, durante todo esse período aí de quatro semanas, tá? E vamos trabalhar juntos aí para tirar essa ideia aí da sua cabeça e transformar aí num produto de sucesso, né, numa mentoria de sucesso, esse programa. Bom, como é que seria, né? Como é que ela acontece? Já falei que são 4 semanas. Bom, como é que faz, né? Isso faz sentido para você? Se faz sentido, vamos aqui avançar, né? Quanto que é o valor? O Bruno vai colocar aí no chat para vocês o link. Então, essa mentoria eu ofereço no mercado por R$ 1.997. Tá? Mas hoje, para vocês que estão aqui, me acompanharam até aqui, vou fazer um valor promocional. Então, hoje ela está R$ 997. Pode entrar direto lá na plataforma da Eduz, o Bruno vai deixar o link no chat, tá? Pode entrar direto, pode ser, aí vocês que veem, pode ser à vista ou pode ser parcelado, já está tudo lá na Eduz, tá? E a minha proposta nessa mentoria é, inclusive, mostrar para vocês como que coloca aí a mentoria pronta para vender, deixar lá na plataforma também do Eduz. Então, definir a persona, nicho, estruturar o seu programa de mentoria e colocar, deixar prontinha para ser vendida, estruturada e colocada numa plataforma. Eu uso a Eduz, uma das que eu uso, tá? A gente vai ensinar tudo isso lá para vocês. Então, é isso. Clica lá no link, tá? Se ficaram ainda com alguma dúvida, eu vou abrir agora daqui a pouco para tirar dúvida, mas se ficar alguma dúvida, o Bruno também vai colocar o link lá do seu WhatsApp. Vocês podem também clicar, tirar a dúvida com ele, né, do como funciona o processo, o que tem lá, embora eu já tenha dito até então, mas acho que ele já colocou o link e também colocou lá o WhatsApp dele, tá bom? Então, é isso, eu vou me despedir de vocês, vou desligar a gravação, mas eu ainda fico aqui um instantinho para conversar com vocês, tá bom? Aí vocês podem tirar aí se ficou alguma dúvida. Então, eu me despeço agora, um forte abraço e obrigada por ficarem até aqui, tá bom? Então, vou desligar aqui agora. Vamos lá.